O silêncio pesava naquela sala como uma pedra no peito. O empresário libanês gesticulava, falava rápido, mas era como se estivesse num palco vazio. Ninguém entendia nada. O empresário Roberto Amaral sentia o suor escorrer pela nuca. Seu gerente de projetos, Marcelo Drummond, forçava um sorriso confiante. Mas os olhos... os olhos gritavam desespero. Foi aí que Marcelo olhou para a moça que servia água e soltou aquela risada maldosa. E se você tentar traduzir? Roberto, sem saída e com o nervosismo à flor da pele, bancou a ideia maluca. Se você souber o que ele está dizendo, Camila, o cargo dele é seu. A sala inteira caiu na gargalhada, menos ela. Camila segurava a bandeja com força, mas por dentro, o coração batia descompassado. Aquela manhã de quarta-feira tinha começado como qualquer outra na mansão dos Amaral, lá no Jardim Europa, em Curitiba. Acordar às 5 e pouco, preparar o café da família inteira, arrumar cada cantinho daquela casa enorme, servir o almoço, limpar tudo de novo, repetir, sempre repetir, ser invisível, sempre invisível. Fazia 3 anos que a rotina era essa. 3 anos vestindo o mesmo uniforme cinza meio desbotado, servindo gente que mal levantava o olhar para o rosto dela. 3 anos ouvindo papo sobre viagem para a Europa, carro do ano, negócio milionário, enquanto ela fazia conta mental para ver se o salário dava para o remédio da avó e ainda sobrava alguma coisa para o aluguel. Mas aquele dia era diferente. Tinha visita importante. E Camila tinha percebido desde cedinho, quando Roberto Amaral desceu para tomar café mais cedo que o normal, ajeitando a gravata pela 10ª vez. E que tá tudo arrumado, Camila? Ele jogou a pergunta no ar, sem esperar resposta de verdade. Tá sim, seu Roberto. Ela respondeu no automático. Ele nem olhou, só acenou com a mão e saiu apressado para o escritório. Khalil Aziz não era qualquer empresário. Sírio, dono de uma rede de resorts de luxo no Oriente Médio, tinha vindo para o Brasil atrás de parceiro para expandir os negócios na América Latina. Roberto Amaral, dono de uma construtora grande, queria esse contrato com desespero. Seria o maior negócio da história da empresa. Milhões em jogo, prestígio internacional, aquele tipo de oportunidade que não bate na porta 2 vezes. Camila sabia de tudo. Não porque ficasse bisbilhotando, mas porque quando você é invisível, as pessoas falam como se você não tivesse ouvidos. Na semana anterior, durante o jantar, Roberto tinha comentado com a esposa sobre o mega acordo com o Sírio. Falou dos números, dos planos, de como era crucial causar boa impressão. O problema? Khalil não falava português direito, e o inglês dele era básico demais para conversa de negócio. Ele insistia em falar árabe, língua dele, onde se sentia seguro para expressar o que realmente pensava. Roberto sabia disso e tinha apostado todas as fichas em Marcelo Drummond para resolver a parada. Marcelo, o gerente de projetos, tinha garantido que estava tudo sob controle. Contratei um intérprete fodástico, especialista em línguas do Oriente Médio. Pode deixar que eu resolvo. Ele disse aquilo com aquele sorrisinho de quem sempre tem a resposta na ponta da língua. Marcelo era daquele tipo. Charmoso, bem arrumado, dente branquinho, cabelo sempre no lugar, o tipo de cara que nasceu sabendo como impressionar gente importante. Só que o intérprete deu bolo de última hora. Mensagem seca às 8 da manhã. Impossibilitado de comparecer. Desculpa aí. Marcelo tentou disfarçar o pânico, enchendo linguiça com conversa vazia em inglês sobre futebol, clima, pontos turísticos. Khalil sorria educado, mas os olhos mostravam uma impaciência crescente. A reunião rolava na sala principal da mansão, aquela com pé direito altíssimo, lustre caríssimo e vista para o jardim que parecia saída de revista. Camila tinha sido instruída a servir café e sumir discretamente depois. Ela conhecia bem esse papel. Foi quando tudo desmoronou. Khalil se ajeitou na poltrona, respirou fundo e começou a falar em árabe. Direto, sem rodeios. A expressão dele era séria, quase solene.
Gesticulava, apontava para os documentos na mesa de madeira nobre, para as janelas, para o próprio peito. Falou por quase 3 minutos sem parar. A voz grave dele tomava conta de cada canto daquela sala luxuosa. Todo mundo ficou parado, feito estátua. Roberto olhou para Marcelo. Marcelo olhou para o chão. Os outros 2 executivos presentes trocaram olhares desconfortáveis. Alguém entendeu alguma coisa? Roberto perguntou. A voz tensa, quase saindo como sussurro desesperado. Silêncio constrangedor, daqueles que parecem durar uma eternidade. Marcelo sentiu o suor escorrendo pela testa. A gravata importada que ele usava, de repente, parecia apertar demais. Ele precisava fazer algo, falar alguma coisa, qualquer coisa para desviar a atenção do próprio fracasso monumental. Marcelo, sentindo a pressão esmagar os ombros, tentou salvar a situação com uma piada de 5ª categoria. Chefe, acho que ele está reclamando que o café esfriou. Algumas risadinhas nervosas ecoaram pela sala. Foi aí que Marcelo percebeu Camila parada perto da porta de madeira, bandeja vazia nas mãos, observando tudo. Os olhos dele brilharam. Ali estava a chance perfeita de desviar o foco. Ô Camila, ele chamou num tom debochado, quase infantil. Você que fica aí o dia inteiro limpando, ouvindo tudo, prestando atenção. Aposto que entendeu direitinho o que o senhor falou, né? A sala deu risada. Até Roberto esboçou um sorriso amarelo, aliviado com qualquer quebra naquela tensão insuportável. Mas Marcelo não parou por aí. Ele estava curtindo a atenção, o controle que tinha recuperado. Vai, conta pra gente. Traduz aí o discurso do homem. Você deve saber árabe, né? Aprendeu vendo filme? Mais risadas. Camila sentiu o sangue subir. 26 anos de humilhação passaram como filme acelerado na cabeça dela. As piadas sobre o uniforme surrado, os comentários sobre cheiro de gente pobre, as vezes que os estudos dela, os livros, os cadernos de anotação foram ridicularizados, mas ela se manteve firme, profissional, com aquela postura ereta que a mãe sempre ensinou. E não dá para eles o gostinho de te ver quebrada. Foi quando Roberto, desesperado, suando, sem nenhuma saída, transformou a zoação em aposta de verdade. Sabe de uma coisa, Marcelo? Ele levantou da cadeira de couro. Se a Camila realmente souber o que o Sr. Aziz disse, palavra por palavra, eu dou o seu cargo para ela aqui e agora. A sala explodiu em gargalhada autêntica. Marcelo riu mais alto que todo mundo, seguro, confiante. Fechado, chefe. Pode anotar aí. Bota no contrato. Ele até bateu palma como se já tivesse ganhado o jogo. Calil observava tudo com expressão neutra, sem entender o português, mas claramente incomodado com aquele clima de deboche. Os olhos escuros dele iam de um rosto para o outro, tentando decifrar o que estava rolando. Ele não gostava daquilo, não gostava de ser o centro de uma piada que não compreendia. Roberto olhou para Camila. E então, aceita o desafio ou vai admitir que foi só brincadeira do Marcelo? Camila respirou fundo. Segurava a bandeja vazia com tanta força que os dedos ficaram brancos. O metal pressionava contra as palmas das mãos, todos os olhares cravados nela. Marcelo cruzou os braços, pernas abertas, seguro da própria vitória. Roberto esperava ansioso, sabendo que era só uma encenação ridícula, mas secretamente torcendo por um milagre impossível. Os outros executivos já tiravam o celular, prontos para filmar a humilhação. E Camila? Camila sabia exatamente cada palavra que Khalil Aziz tinha dito, cada sílaba, cada entonação, cada pausa, porque ela não era só uma empregada que limpava, servia e sumia. Ela era uma mulher que falava 6 idiomas fluentemente: inglês, espanhol, francês, italiano, mandarim e árabe. Árabe clássico, aprendido sozinha durante 5 anos de madrugada na biblioteca pública, usando fone de ouvido velho para repetir pronúncia de vídeo grátis na internet.
Ela colocou a bandeja sobre o aparador com delicadeza, como se fosse cristal fino. Endireitou o uniforme cinza desbotado, limpou as mãos no avental branco, olhou diretamente para o Khalil, ignorando todos os outros rostos naquela sala. E então, com uma pronúncia perfeita, límpida, começou a falar em árabe. A paz esteja com você, senhor Aziz. A sala congelou. O sorriso de Marcelo desapareceu como fumaça. Roberto arregalou os olhos. E Khalil Aziz, pela primeira vez desde que tinha entrado naquela mansão, sorriu. 17 anos antes. Bairro Cajuru, região periférica de Curitiba. Camila tinha 9 anos quando o mundo virou de cabeça para baixo. Foi numa sexta-feira de chuva fina em abril. Ela lembrava dos detalhes como se fosse hoje. O cheiro de café passado que a mãe Regina fazia antes das 5 da manhã. O barulho da televisão velha ligada no volume baixo. Os irmãos mais novos ainda dormindo no quarto que dividiam. Aliás, comenta aí de onde você está nos assistindo. E se você quer saber o que Camila falou em árabe e como essa história toda começou, fica até o final, porque o que vem agora vai te surpreender. O silêncio pesava naquela sala como uma pedra no peito. O empresário libanês gesticulava, falava rápido, mas era como se estivesse num palco vazio. Ninguém entendia nada. O empresário Roberto Amaral sentia o suor escorrer pela nuca. Seu gerente de projetos, Marcelo Drummond, forçava um sorriso confiante. Mas os olhos... os olhos gritavam desespero. Foi aí que Marcelo olhou para a moça que servia água e soltou aquela risada maldosa. E se você tentar traduzir? Roberto, sem saída e com o nervosismo à flor da pele, bancou a ideia maluca. Se você souber o que ele está dizendo, Camila, o cargo dele é seu. A sala inteira caiu na gargalhada, menos ela. Camila segurava a bandeja com força, mas por dentro, o coração batia descompassado. Aquela manhã de quarta-feira tinha começado como qualquer outra na mansão dos Amaral, lá no Jardim Europa, em Curitiba. Acordar às 5 e pouco, preparar o café da família inteira, arrumar cada cantinho daquela casa enorme, servir o almoço, limpar tudo de novo, repetir, sempre repetir, ser invisível, sempre invisível. Fazia 3 anos que a rotina era essa. 3 anos vestindo o mesmo uniforme cinza meio desbotado, servindo gente que mal levantava o olhar para o rosto dela. 3 anos ouvindo papo sobre viagem para a Europa, carro do ano, negócio milionário, enquanto ela fazia conta mental para ver se o salário dava para o remédio da avó e ainda sobrava alguma coisa para o aluguel. Mas aquele dia era diferente. Tinha visita importante. E Camila tinha percebido desde cedinho, quando Roberto Amaral desceu para tomar café mais cedo que o normal, ajeitando a gravata pela 10ª vez. E que tá tudo arrumado, Camila? Ele jogou a pergunta no ar, sem esperar resposta de verdade. Tá sim, seu Roberto. Ela respondeu no automático. Ele nem olhou, só acenou com a mão e saiu apressado para o escritório. Khalil Aziz não era qualquer empresário. Sírio, dono de uma rede de resorts de luxo no Oriente Médio, tinha vindo para o Brasil atrás de parceiro para expandir os negócios na América Latina. Roberto Amaral, dono de uma construtora grande, queria esse contrato com desespero. Seria o maior negócio da história da empresa. Milhões em jogo, prestígio internacional, aquele tipo de oportunidade que não bate na porta 2 vezes. Camila sabia de tudo. Não porque ficasse bisbilhotando, mas porque quando você é invisível, as pessoas falam como se você não tivesse ouvidos. Na semana anterior, durante o jantar, Roberto tinha comentado com a esposa sobre o mega acordo com o Sírio. Falou dos números, dos planos, de como era crucial causar boa impressão. O problema? Khalil não falava português direito, e o inglês dele era básico demais para conversa de negócio. Ele insistia em falar árabe, língua dele, onde se sentia seguro para expressar o que realmente pensava. Roberto sabia disso e tinha apostado todas as fichas em Marcelo Drummond para resolver a parada. Marcelo,
O gerente de projetos tinha garantido que estava tudo sob controle. Contratei um intérprete fodástico, especialista em línguas do Oriente Médio. Pode deixar que eu resolvo. Ele disse aquilo com aquele sorrisinho de quem sempre tem a resposta na ponta da língua. Marcelo era daquele tipo. Charmoso, bem arrumado, dente branquinho, cabelo sempre no lugar, o tipo de cara que nasceu sabendo como impressionar gente importante. Só que o intérprete deu bolo de última hora. Mensagem seca às 8 da manhã. Impossibilitado de comparecer. Desculpa aí. Marcelo tentou disfarçar o pânico, enchendo linguiça com conversa vazia em inglês sobre futebol, clima, pontos turísticos. Kalil sorria educado, mas os olhos mostravam uma impaciência crescente. A reunião rolava na sala principal da mansão, aquela com pé direito altíssimo, lustre caríssimo e vista para o jardim que parecia saída de revista. Camila tinha sido instruída a servir café e sumir discretamente depois. Ela conhecia bem esse papel. Foi quando tudo desmoronou. Kalil se ajeitou na poltrona, respirou fundo e começou a falar em árabe. Direto, sem rodeios. A expressão dele era séria, quase solene. Gesticulava, apontava para os documentos na mesa de madeira nobre, para as janelas, para o próprio peito. Falou por quase 3 minutos sem parar. A voz grave dele tomava conta de cada canto daquela sala luxuosa. Todo mundo ficou parado, feito estátua. Roberto olhou para Marcelo. Marcelo olhou para o chão. Os outros 2 executivos presentes trocaram olhares desconfortáveis. Alguém entendeu alguma coisa? Roberto perguntou. A voz tensa, quase saindo como sussurro desesperado. Silêncio constrangedor, daqueles que parecem durar uma eternidade. Marcelo sentiu o suor escorrendo pela testa. A gravata importada que ele usava, de repente, parecia apertar demais. Ele precisava fazer algo, falar alguma coisa, qualquer coisa para desviar a atenção do próprio fracasso monumental. Marcelo, sentindo a pressão esmagar os ombros, tentou salvar a situação com uma piada de 5ª categoria. Chefe, acho que ele está reclamando que o café esfriou. Algumas risadinhas nervosas ecoaram pela sala. Foi aí que Marcelo percebeu Camila parada perto da porta de madeira, bandeja vazia nas mãos, observando tudo. Os olhos dele brilharam. Ali estava a chance perfeita de desviar o foco. Ô Camila, ele chamou num tom debochado, quase infantil. Você que fica aí o dia inteiro limpando, ouvindo tudo, prestando atenção. Aposto que entendeu direitinho o que o senhor falou, né? A sala deu risada. Até Roberto esboçou um sorriso amarelo, aliviado com qualquer quebra naquela tensão insuportável. Mas Marcelo não parou por aí. Ele estava curtindo a atenção, o controle que tinha recuperado. Vai, conta pra gente. Traduz aí o discurso do homem. Você deve saber árabe, né? Aprendeu vendo filme? Mais risadas. Camila sentiu o sangue subir. 26 anos de humilhação passaram como filme acelerado na cabeça dela. As piadas sobre o uniforme surrado, os comentários sobre cheiro de gente pobre, as vezes que os estudos dela, os livros, os cadernos de anotação foram ridicularizados, mas ela se manteve firme, profissional, com aquela postura ereta que a mãe sempre ensinou. E não dá para eles o gostinho de te ver quebrada. Foi quando Roberto, desesperado, suando, sem nenhuma saída, transformou a zoação em aposta de verdade. Sabe de uma coisa, Marcelo? Ele levantou da cadeira de couro. Se a Camila realmente souber o que o Sr. Aziz disse, palavra por palavra, eu dou o seu cargo para ela aqui e agora. A sala explodiu em gargalhada autêntica. Marcelo riu mais alto que todo mundo, seguro, confiante. Fechado, chefe. Pode anotar aí. Bota no contrato. Ele até bateu palma como se já tivesse ganhado o jogo. Kalil observava tudo com expressão neutra, sem entender o português, mas claramente incomodado com aquele clima de deboche. Os olhos escuros dele iam de um rosto para o outro, tentando decifrar o que estava rolando. Ele não gostava daquilo,
Não gostava de ser o centro de uma piada que não compreendia. Roberto olhou para Camila. E então, aceita o desafio ou vai admitir que foi só brincadeira do Marcelo? Camila respirou fundo. Segurava a bandeja vazia com tanta força que os dedos ficaram brancos. O metal pressionava contra as palmas das mãos. Todos os olhares cravados nela. Marcelo cruzou os braços, pernas abertas, seguro da própria vitória. Roberto esperava ansioso, sabendo que era só uma encenação ridícula, mas secretamente torcendo por um milagre impossível. Os outros executivos já tiravam o celular, prontos para filmar a humilhação. E Camila? Camila sabia exatamente cada palavra que Khalil Aziz tinha dito, cada sílaba, cada entonação, cada pausa, porque ela não era só uma empregada que limpava, servia e sumia. Ela era uma mulher que falava 6 idiomas fluentemente: inglês, espanhol, francês, italiano, mandarim e árabe. Árabe clássico, aprendido sozinha durante 5 anos de madrugada na biblioteca pública, usando fone de ouvido velho para repetir pronúncia de vídeo grátis na internet. Ela colocou a bandeja sobre o aparador com delicadeza, como se fosse cristal fino. Endireitou o uniforme cinza desbotado, limpou as mãos no avental branco, olhou diretamente para o Khalil, ignorando todos os outros rostos naquela sala. E então, com uma pronúncia perfeita, límpida, começou a falar em árabe. A paz esteja com você, senhor Aziz. A sala congelou. O sorriso de Marcelo desapareceu como fumaça. Roberto arregalou os olhos. E Khalil Aziz, pela primeira vez desde que tinha entrado naquela mansão, sorriu. 17 anos antes. Bairro Cajuru, região periférica de Curitiba. Camila tinha 9 anos quando o mundo virou de cabeça para baixo. Foi numa sexta-feira de chuva fina em abril. Ela lembrava dos detalhes como se fosse hoje. O cheiro de café passado que a mãe Regina fazia antes das 5 da manhã. O barulho da televisão velha ligada no volume baixo. Os irmãos mais novos ainda dormindo no quarto que dividiam. Aliás, comenta aí de onde você está nos assistindo. E se você quer saber o que Camila falou em árabe e como essa história toda começou, fica até o final, porque o que vem agora vai te surpreender. Como posso confiar minha empresa a pessoas assim? Marcelo afundou na cadeira. Roberto estava paralisado. Khalil continuou e Camila traduzia. Eu construí minha fortuna respeitando pessoas. Cada pessoa. Meus primeiros funcionários ainda trabalham comigo. Eu sei o nome de cada um, sei suas histórias. E jamais permitiria que alguém fosse tratado com desrespeito na minha presença. Ele fez uma pausa, respirou, voltou para o inglês, olhando diretamente para Roberto. Você fez uma promessa. Você disse, se ela souber o que eu disse, ela fica com o emprego dele. Apontou para Marcelo. Sim. Roberto suava. Olhou para Marcelo, olhou para Camila, olhou para os executivos testemunhando tudo. Eu disse isso sim. Então... Khalil cruzou os braços. Você é homem de palavra ou homem de piada? A sala inteira esperava. Adriana deixou escapar um suspiro chocado. Sofia, que assistia tudo da escada, arregalou os olhos. Marcelo levantou as mãos em desespero. Roberto, você não pode estar falando sério. Foi uma piada, uma brincadeira. Você não pode... Silêncio, Marcelo. A voz de Roberto cortou o ar. Ele nunca tinha falado assim com seu gerente, mas naquele momento, pela primeira vez em 3 anos, ele realmente viu Camila. Viu a mulher que servia seu café todas as manhãs, que cuidava da casa dele, que ele jamais olhara nos olhos. E ela falava 6 idiomas. 6. E ele nunca perguntara. Roberto Amaral não era homem de hesitar. Ele tinha construído um império, tomando decisões rápidas, às vezes arriscadas, mas sempre firmes. Mas naquele momento, pela primeira vez em décadas, ele não sabia o que fazer. A sala inteira o observava. Khalil Aziz, de braços cruzados, esperava,
Marcelo Drummond, suando, mexia as mãos nervosamente. Os executivos seguravam a respiração. Adriana tinha a mão na boca. E Camila? Camila apenas esperava com a mesma postura tranquila de sempre, como se já soubesse o desfecho. Roberto. Marcelo começou, a voz trêmula. Você não pode fazer isso. Eu trabalho com você há 7 anos. 7 anos. Construí metade dos contratos desta empresa. Não pode me demitir por causa de uma brincadeira. Brincadeira? A voz de Calil cortou o ar. Ele tinha entendido a palavra em português. Piada? Você chama isso de piada? Marcelo virou-se para Calil, desesperado. Senhor Aziz, por favor, entenda. Foi um momento de tensão. Eu não quis ofender ninguém. Foi só... Você mentiu. Calil o interrompeu direto. Você mentiu sobre o tradutor. Você não se preparou. Você fez piada com a mulher. Agora você mente de novo. Apontou para a porta. Você é o problema. Marcelo sentiu o mundo desabar. Ele olhou para Roberto, para os executivos, procurando apoio, mas encontrou apenas olhares que desviavam. Ninguém ia defendê-lo. Não depois de tudo que tinha acontecido. Não na frente do parceiro milionário que ele quase tinha perdido. Roberto fechou os olhos. Pensou rápido. Pensou em números. 70 milhões de dólares. O maior contrato da história da empresa. A chance de expandir internacionalmente. Tudo dependia daquela decisão. Tudo dependia de um homem cumprir uma promessa feita em tom de piada. Mas não era só isso. Roberto pensou em quantas vezes tinha passado por Camila nos corredores sem olhar para ela. Quantas conversas íntimas tinha tido na frente dela como se ela fosse um fantasma. Quantas oportunidades ele perdera de conhecer a pessoa que limpava sua casa. 6 idiomas, autodidata, estudando nas madrugadas. E ele nunca perguntou o nome completo dela. Ele abriu os olhos. Olhou para Camila, realmente olhou. E pela primeira vez, ele viu. Marcelo. Ele disse, a voz baixa, mas firme. Você está demitido. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Marcelo cambaleou. O quê, Roberto? Não, você não pode. Posso e estou fazendo. Roberto levantou a mão. Você mentiu sobre o intérprete. Quase arruinou o maior negócio desta empresa. E pior, desrespeitou uma funcionária na frente de todos. Isso não é jeito de representar minha empresa. Mas, Roberto, recolha suas coisas. Recursos Humanos vai entrar em contato sobre os acertos. Roberto desviou o olhar. Não conseguia mais encarar Marcelo. Você pode se retirar. Marcelo ficou parado, respiração acelerada, punhos cerrados. Por um momento, pareceu que ele ia explodir, gritar, fazer um escândalo, mas então olhou ao redor. Viu Calil impassível. Viu os executivos evitando seu olhar. Viu Adriana com expressão de desaprovação. Viu Sofia na escada filmando tudo com o celular. E viu Camila, quieta, serena, vencedora, sentiu a raiva subir na garganta. Vocês vão se arrepender. Ele cuspiu as palavras. Todos vocês, e saiu batendo a porta. O barulho ecoou pela mansão. Depois, silêncio novamente. Roberto virou-se para Camila. Ela ainda estava de pé, mãos cruzadas à frente do corpo, uniforme impecável, esperando. Camila. Ele pigarreou. Deu uma promessa é uma promessa. O cargo de gerente de projetos é seu. Se você aceitar, ela piscou uma vez. 2. Como se precisasse confirmar que tinha ouvido certo. Senhor Roberto, eu não tenho formação para... Você fala 6 idiomas. Ele a cortou. Você acabou de salvar um contrato de 70 milhões de dólares. Você tem mais competência real que qualquer papel de diploma pode provar. Fez uma pausa. Aceita? Camila olhou para Calil. Ele sorria, acenando com a cabeça em aprovação. Olhou para Adriana, que parecia chocada, mas não contrária. Olhou para os executivos, que aguardavam a resposta. Eu aceito.
Calil bateu palmas uma vez, forte. Bom, muito bom, ele disse em inglês. Aproximou-se de Camila e estendeu a mão. Agora podemos falar de negócios. Negócios de verdade. Sim, Camila apertou a mão dele, firme, segura. Calil voltou-se para Roberto. Nós sentamos, nós falamos, ela traduz. Reunião profissional de verdade. Sim, sim, claro, Roberto indicou a mesa. Por favor, sentem-se. Todos se acomodaram. Camila, pela primeira vez em 3 anos, sentou-se à mesa, não mais de pé servindo café, mas sentada como igual. Calil começou a falar em árabe e Camila traduzia simultaneamente com precisão cirúrgica. O Sr. Aziz diz que seu projeto de resorts no Brasil precisa de alguém que entenda as duas culturas. Alguém que possa fazer a ponte entre os protocolos de hospitalidade síria e o mercado brasileiro. Ele procurava essa pessoa há meses. Calil acenou e continuou. Ele diz que os resorts serão voltados para o público sírio e do Oriente Médio que visita o Brasil. Famílias que buscam privacidade, luxo e respeito às tradições culturais. Cardápios específicos, espaços de oração, áreas para famílias. Tudo isso mantendo o padrão brasileiro de hospitalidade. Roberto ouvia atentamente, fazendo anotações. Pela primeira vez, ele entendia completamente a visão de Calil. Ele precisa de um parceiro que construa com qualidade, mas também de alguém internamente que gerencie as especificações culturais. Alguém que fale árabe, entenda as necessidades dele e possa coordenar equipes brasileiras. Calil parou, olhou para Camila e disse algo que fez ela arregalar os olhos. Ela traduziu, a voz ligeiramente trêmula. O Sr. Aziz pergunta se eu aceitaria trabalhar diretamente para ele também, como gerente de relações culturais do projeto. Salário em dólar, moradia paga, plano de saúde internacional. A sala inteira prendeu a respiração. Roberto sentiu um aperto no peito. Ele tinha acabado de promovê-la e agora ia perdê-la. Mas Calil continuou falando e Camila traduziu. Ele diz que não quer me tirar desta empresa. Quer uma parceria. Eu trabalharia meio período para cada empresa. Seria a ponte oficial entre a construtora Amaral e o grupo Aziz. Calil estendeu a mão para Roberto. Parceria, parceria de verdade, com pessoas de verdade, disse em inglês. Roberto apertou a mão dele. Parceria, repetiu. E então algo inesperado aconteceu. Calil se virou para Camila e disse em português pausado, mas correto. Você, inspiração, sua história. Eu quero contar. Pode? Camila hesitou. Contar? Sim, nos meus hotéis, sua história. Mulher que estuda 6 línguas sozinha, que nunca desiste, que vence com conhecimento. Ele sorriu. História boa. Inspira outros. Pode. Lágrimas se formaram nos olhos de Camila. Pela primeira vez, desde que entrara naquela sala, ela sentiu a emoção subir. Pode, Sr. Aziz, pode. Calil acenou satisfeito, então olhou para o relógio. Agora vamos falar números, investimentos, prazos. Sim, sim, Roberto respondeu, e a reunião prosseguiu. Mas agora era diferente. Agora havia comunicação real, respeito real. E Camila, a mulher invisível, era o centro de tudo. 2 horas depois, quando Calil se despediu, o contrato estava fechado. 70 milhões de dólares, 4 resorts, 3 anos de obra. E Camila tinha 2 empregos, um futuro e uma vingança silenciosa que valia mais que ouro. Se você chegou até aqui, deixe um comentário contando o que achou dessa história. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha agora. Porque talento não precisa de diploma, precisa de oportunidade. 3 meses depois, a notícia se espalhou pela empresa como rastilho de pólvora. Marcelo Drummond, o gerente de projetos intocável, tinha sido demitido e o cargo dado para a empregada doméstica. A empregada que limpava a casa do chefe.
Na manhã seguinte, quando Camila chegou à sede da construtora Amaral, todos os olhares se voltaram para ela. Sussurros enchiam os corredores, alguns de admiração, outros de inveja, muitos de puro choque. Ela não estava mais de uniforme cinza. Usava um conjunto social simples comprado às pressas na véspera. Nada luxuoso, mas digno. Sapatos baixos, cabelos presos em coque. A mesma Camila, mas diferente. Roberto a esperava na recepção. Bom dia, Camila. Pronta para o seu primeiro dia? Bom dia, senhor Roberto. Pronta. Ele a conduziu pelos andares, apresentou-a aos departamentos. Essa é Camila Ferreira, nossa nova gerente de projetos. Ela será responsável pela parceria com o Grupo Aziz e pelos novos contratos internacionais. As reações variavam. Alguns apertavam a mão dela com firmeza, respeitosos. Outros mal disfarçavam o desdém. Uma executiva de salto alto e blazer preto olhou Camila de cima a baixo e comentou baixinho com a colega. Ela nem faculdade tem. Como pode ser gerente? Camila ouviu, mas não respondeu. Já estava acostumada. Roberto mostrou a nova sala dela. Não era a de Marcelo, mas era grande, com vista para a cidade, mesa de vidro, computador novo. Na porta, uma placa. Camila Ferreira, gerente de projetos internacionais. Seus documentos estão sendo processados. Contrato assinado, registro em carteira, salário depositado no fim do mês. Roberto fez uma pausa. O valor é 21 vezes o que você ganhava no emprego anterior. 21 vezes. Camila sentou-se na cadeira giratória, passou a mão pela mesa de vidro, olhou pela janela, Curitiba lá embaixo, movimentada, barulhenta, imensa. Ela tinha trabalhado nessa cidade desde os 15 anos, sempre olhando de baixo, sempre servindo, sempre invisível. Agora estava no 13º andar, no topo. Roberto, ela disse, virando-se para ele. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você realmente fez isso? Foi só por causa do contrato do Calil? Roberto hesitou, encostou na parede, mãos nos bolsos. No começo, sim, foi estratégia. Não podia perder 70 milhões de dólares. Ele suspirou. Mas quando vi a reação dele, quando ouvi as palavras dele, eu percebi algo. O quê? Que eu sou um idiota. Ele riu sem humor. Você trabalhou na minha casa por 3 anos. 3 anos, Camila. Eu nunca perguntei nada sobre você. Nunca quis saber. Você era só a pessoa que limpava. Ele balançou a cabeça. Calil viu seu valor em 3 minutos. Eu tive 3 anos e fui cego. Camila não sabia o que dizer. Minha filha Sofia me procurou ontem à noite. Roberto continuou, chorando. Disse que você tinha se oferecido para ajudá-la em inglês e ela foi indelicada. Mandou você calar a boca. Ele olhou para Camila. Porque você nunca me contou sobre os idiomas, sobre sua inteligência. Porque ninguém nunca perguntou. Camila respondeu simples. E quando você é invisível, você aprende a ficar quieta. Roberto engoliu seco. Eu peço desculpas. Por mim, pela minha família, por Marcelo, por tudo. Aceito as desculpas. Espero que você não guarde rancor. Camila pensou. Rancor? Ela tinha sentido raiva, claro, humilhação diariamente, vontade de desistir inúmeras vezes. Mas rancor? Rancor era um luxo que ela nunca pôde se dar. Rancor não pagava conta. Não guardo rancor, Roberto. Guardo lições. Ele assentiu. Você vai dar conta? Sei que vai. Ele saiu e Camila ficou sozinha na sala. A sala dela. Ela pegou o celular e ligou para a mãe. Alô? A voz de Regina estava cansada. Mãe, sou eu. Camila, você tá bem, filha? Conseguiu folga? Mãe, eu não sou mais empregada doméstica. Silêncio do outro lado. Como assim, filha? Você foi demitida? Não, mãe. Eu fui promovida. Camila sentiu as lágrimas chegarem.
Sou gerente agora, gerente de projetos. Meu salário, mãe, é 21 vezes mais. Regina soluçou. O quê? Camila, você tá brincando comigo? Não tô, mãe. É verdade. Aconteceu ontem. Eu falei árabe numa reunião importante. Salvei um contrato e o patrão cumpriu uma promessa. Regina chorava do outro lado. Chorava e ria ao mesmo tempo. Minha filha virou gerente. Meu Deus do céu! Mãe, você vai poder parar de trabalhar. Vou pagar todas as contas, os remédios. Vou colocar Rafael, Júlia e Bruno numa escola melhor. Laura vai ter tudo o que precisa. Camila limpou as lágrimas. E você, mãe? Você vai descansar. Eu não acredito. Elas conversaram por 20 minutos. Camila contou tudo. A reunião, o empresário sírio, Marcelo sendo demitido, a proposta de Calil. Regina ouvia entre lágrimas e exclamações de incredulidade. Seu pai estaria tão orgulhoso. Regina disse, a voz embargada. Tão orgulhoso, Camila. Quando desligou, Camila respirou fundo, olhou para a tela do computador. Tinha trabalho a fazer. Contratos para estudar, projetos para entender, um cargo para honrar. Ela não tinha diploma, não tinha MBA, não tinha sobrenome importante, mas tinha conhecimento, tinha esforço, tinha anos de invisibilidade que a ensinaram a observar, ouvir e aprender, e tinha uma chance. 3 dias depois, Marcelo apareceu. Camila estava saindo do prédio quando viu ele. Estava encostado num carro, braços cruzados. Quando viu ela, caminhou na direção dela. Camila. Ela parou, olhou para ele. Marcelo estava diferente. Barba por fazer, olhos fundos, terno amarrotado. A arrogância tinha sumido. No lugar havia cansaço. Posso falar com você? Só 1 minuto. Camila olhou ao redor. Executivos passavam apressados. Alguns olharam com curiosidade. Você tem 30 segundos, ela disse. Marcelo respirou fundo. Eu mereci. Sei que mereci. Fui arrogante, cruel e incompetente. Ele olhou para o chão. Perdi tudo. Minha reputação, meu emprego, meu apartamento está para ser retomado pelo banco. Camila não disse nada. Eu não estou pedindo o emprego de volta. Sei que isso não vai acontecer. Ele a encarou. Mas posso pedir uma coisa? Não me destrua. Não espalha o que aconteceu. Eu preciso recomeçar. Preciso de uma chance. Camila inclinou a cabeça. Marcelo, eu nunca tive a intenção de destruir você. Você fez isso sozinho. Eu sei. E sobre espalhar, eu não preciso. Você mesmo cuidou disso. Sofia filmou tudo. Tá na internet desde ontem. Já tem 500 mil de visualizações. Marcelo fechou os olhos. Eu vi. Então você sabe. Não sou eu que vou afetar sua reputação. Suas escolhas já fizeram isso. Ele acenou, derrotado. Você tá certa. Virou-se para ir embora, mas parou. Você merecia essa chance desde sempre. Eu lamento não ter visto isso antes. Camila observou ele ir embora. Ombros curvados, passos lentos, um homem quebrado. Ela não sentiu prazer, não sentiu vitória. Apenas alívio. O ciclo tinha terminado. Ela pegou o celular e mandou mensagem para Calil. Reunião confirmada para amanhã. Tradução simultânea garantida. Vamos fechar os detalhes do primeiro resort. A resposta veio em segundos. Perfeito. Você é excelente. Sua mãe sabe disso? Camila sorriu. Agora sabe. Ela guardou o celular e caminhou para o metrô. Não tinha carro ainda. Não tinha motorista. Não tinha luxos. Mas tinha dignidade. E isso, finalmente, era suficiente. 6 meses depois, Camila estacionou o carro em frente à casa da mãe. Não era luxuoso, mas era dela, comprado com o primeiro salário de gerente. A casa também era nova. 3 quartos num bairro decente, com quintal e garagem. Regina não precisava mais morar de aluguel, não precisava mais acordar às 4 da manhã. Mãe!
Camila entrou carregando sacolas. Regina apareceu da cozinha, sorriso no rosto. Aos 53 anos, parecia ter rejuvenescido, sem rugas de preocupação, sem olheiras de exaustão, apenas paz. Rafael chegou da sala, 15 anos agora, uniforme novo da escola particular. Júlia apareceu com um livro de história. Bruno desceu as escadas com fones de ouvido. Camila, passei em primeiro lugar no teste de inglês. E Laura, a caçula de 6 anos, correu para os braços dela com um desenho colorido. Uma família, todos juntos, todos sorrindo. Camila sentou-se à mesa com eles. A casa cheirava a lar, a recomeço. Como está o trabalho, filha? Regina perguntou. Intenso, mas bom. Camila pegou uma xícara de café. Fechamos o contrato do segundo resort semana passada. Calil está satisfeito e eu estou aprendendo muito. Naquela tarde, Camila tinha uma reunião importante, pessoal. Ela chegou à biblioteca pública do Cajuru, o mesmo prédio onde tinha passado sábados inteiros estudando idiomas sozinha. Dona Sandra, a antiga professora, esperava na entrada. Camila, minha menina. Elas se abraçaram. Dentro da biblioteca, cerca de 30 jovens esperavam. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha agora e fica ligado porque o final vai te mostrar o verdadeiro poder da educação e da persistência. Adolescentes da comunidade, todos com o mesmo olhar que Camila tinha anos atrás, fome de conhecimento e falta de oportunidade. Camila tinha criado um projeto, Pontes de Idiomas. Todo sábado ela vinha à biblioteca ensinar línguas gratuitamente. O objetivo? Preparar jovens da periferia para o mercado de trabalho internacional. Boa tarde a todos, Camila começou. Meu nome é Camila Ferreira. Eu cresci aqui neste bairro, estudei nesta biblioteca e quero contar para vocês uma história. Os jovens ouviram em silêncio enquanto ela narrava a jornada dela. Eu não tinha diploma. Não tinha dinheiro, não tinha conexões, mas eu tinha uma coisa, conhecimento, e ninguém pode tirar conhecimento de você. Ela olhou nos olhos de cada um. Vocês estão aqui porque querem mais, porque sabem que merecem mais, e eu vou ajudá-los a conseguir. Uma menina levantou a mão. Não devia ter mais de 14 anos. Sim, você acha que a gente tem chance, tipo, chance de verdade, sem faculdade, sem nada. Qual seu nome? Mariana. Mariana, eu vou ser honesta com você. Vai ser difícil, muito difícil. Você vai enfrentar preconceito, vai ouvir não 1000 vezes. Ela fez uma pausa. Mas se você continuar estudando, se você se tornar insubstituível no que faz, alguém em algum lugar vai ver seu valor. Pode demorar, mas vai acontecer. A aula prosseguiu. Camila ensinou frases básicas em inglês. Os jovens repetiam, anotavam, perguntavam. Esperança. Era isso. Esperança coletiva. Quando terminou, Dona Sandra se aproximou. Você está mudando vidas, Camila. Tô tentando retribuir, professora. Você fez isso por mim e agora eu faço pelos outros. O ciclo continua. 2 semanas depois, Camila recebeu uma mensagem inesperada. Era de Sofia. E Camila, podemos conversar? Elas se encontraram num café. Sofia chegou diferente. Sem maquiagem pesada, cabelo natural, roupas simples. Obrigada por aceitar me ver. Sofia começou, voz baixa. O que você quer, Sofia? Pedir desculpas de verdade. Ela olhou para as próprias mãos. Eu fui horrível com você, arrogante, indelicada. Sofia limpou uma lágrima. Depois do que aconteceu, meu pai mudou. Ele me obrigou a fazer terapia, a repensar. Passei no vestibular. Vou fazer letras. Quero ser como você. Camila sentiu compaixão. Sofia, você não precisa ser como eu. Você precisa ser a melhor versão de você. Você me perdoa? Já perdoei. Sofia soluçou. Posso participar do seu projeto na biblioteca? Quero ajudar. Camila sorriu. Sábado, 3 da tarde. Aparece. Sofia apareceu e continuou aparecendo.
O primeiro resort foi inaugurado. Sucesso absoluto. Camila foi promovida novamente, vice-presidente de Relações Internacionais. Mas ela continuou morando simples, continuou ensinando aos sábados, continuou sendo Camila. Um ano depois, Camila estava no escritório quando recebeu a ligação. Senhorita Ferreira, aqui é da Universidade Federal. Gostaríamos de convidá-la para uma palestra. Tema: Sucesso além do diploma. Ela sorriu. Aceito. Naquela noite, Camila voltou para casa, ligou para a mãe, conversou com os irmãos, agradeceu e, antes de dormir, abriu o caderno velho onde anotava palavras em árabe aos 14 anos. Na primeira página estava escrito: um dia isso vai valer a pena. Ela pegou uma caneta e escreveu embaixo: valeu. Porque no final não foi sobre vingança, foi sobre justiça. Não foi sobre ódio, foi sobre oportunidade. Não foi sobre provar para os outros, foi sobre provar para si mesma. Camila Ferreira não precisava mais ser invisível, ela era finalmente vista. Quantas Camilas você acha que existem por aí? Pessoas invisíveis, com talento gigante, esperando só uma chance para brilhar. Essa história não é só sobre ela, é sobre todos que continuam estudando mesmo cansados, sobre quem acredita que o conhecimento ainda pode mudar o mundo. Se você também acredita nisso, deixa seu like, escreve nos comentários. Eu vejo os invisíveis e compartilha para lembrar o mundo de olhar além dos uniformes, porque todo mundo merece ser visto, todo mundo merece uma chance, e quem sabe, a próxima história de superação pode ser a sua.